Um dia, faz mais ou menos 40 anos, meu pai estava me levando para a escola e aí ele me disse: Izinha, eu vou te contar um segredo que você não vai poder contar para ninguém. O tio Carlos é o Carlos Marighella. O tio Carlos era casado com a tia Clara, irmã da minha mãe. E desde que eu me lembro de mim, eles estavam sempre aparecendo e desaparecendo lá de casa. Tio Carlos era carinhoso, brincalhão, escrevia poemas pra gente e contava histórias sobre lugares distantes. Eu nunca tinha associado o rosto dele ao das fotos dos jornais, das revistas e dos cartazes de procura-se espalhados pela cidade toda. Carlos Marighella era o inimigo número 1 da ditadura militar. Em 1969, ele foi assassinado em uma rua de São Paulo. Eu acho que esse filme começou a ser feito nesses dias, porque eu sempre quis saber quem foi, afinal, Carlos, esse tio querido e proibido, que viveu quase 40 anos clandestino, sem deixar pistas. Sou mulato nato no sentido lato democrático do litoral. Vou lhe falar um pouco da minha vida. Meu pai, Augusto Marighella, veio da Itália para o Brasil. Trabalhou como mecânico em oficinas de máquinas de Salvador. Na Bahia, ele conheceu minha mãe, Maria Rita. E com ela teve 8 filhos. Minha ascendência por linha materna procede de negros alçais, escravos africanos trazidos do Sudão e afamados na história das sublevações baianas contra os escravistas. Esse anarquista da Sicília, Augusto Marighella, é seduzido ou seduz, a gente nunca sabe, uma mulher linda do Recôncavo, que é Maria Rita. Maria Rita era descendente dos negros malês, que fizeram as grandes revoluções negras no começo do século XIX na Bahia. É do casamento de Augusto e de Maria Rita que nasce Carlos. Nasce Carlos Marighella, criado numa casa onde você tinha ao mesmo tempo espaguete e caruru, onde você tinha anarquismo e a revolta dos malês. Então, esse menino Carlos ia deixar por menos? Eu nasci no dia 5 de dezembro de 1911. Desde criança,
Habituei-me a meditar sobre um problema a respeito do qual meu pai falava quase diariamente. Por que o pobre trabalha toda a vida e nunca tem nada? E os filhos homens, eles eram todos, digamos assim, orientados a seguir o ofício de meu avô. O único filho que não entrou na oficina, não teve responsabilidade com a oficina, e meu pai me contava isso, né? Meu avô queria que meu pai estudasse. Ele tinha percebido desde o primeiro momento que meu pai tinha talento, tinha pendores, e ele tinha grandes possibilidades numa vida acadêmica, de estudante. Ele guardava o jornal para meu pai ler, ele guardava a vela para que meu pai lesse jornais. Eu conheci Marighella e as maneiras de ser dele antes de conhecê-lo pessoalmente, né? Porque eles estudavam no mesmo ginásio que a minha irmã Iracema. Eram alunos de ponta, né? Eram bons em matemática, eram bons em português, eram bons em inglês. E minha irmã sempre comentava as coisas do Marighella, as malandragens dele, né? E Marighella estava sempre no noticiário das coisas de estudante, né? Ele era muito ativo, muito participativo, né? Essa história da vida estudantil dele era de uma inquietação, né? E fazia muito verso também, e gozação, tal, aquela coisa de baiano aí, é o lado baiano dele, né? Tem é famosa a prova de física dele sobre o espelho, né? Em verso e tal. Ginásio da Bahia, aos 23 de 29 deste 8º mês. Doutor, a sério falo, me permita em versos rabiscar a prova escrita. Espelho é a superfície que produz, quando polida, a reflexão da luz. Há nos espelhos a considerar 2 casos, quando a imagem se formar. Caso primeiro, um ponto é que se tem. Ao segundo, um objeto é que convém. Ele era um homem alto, forte, atlético, extremamente corajoso, muito valente. Eu o considero um dos homens mais valentes que eu conheci em minha vida. Simbolicamente, ele tinha, na constituição biológica dele, o povo dele. Ele encarnava esse povo biologicamente. E, ao encarnar esse povo biologicamente, por uma grande sorte, ele o encarnou também moralmente e psicologicamente. Ele sentiu a necessidade desse povo. Ele era um homem pobre, ele era um homem do povo, realmente. Ele não abandonou a sua classe. Como membro da sua classe, é que ele imaginou para o seu país uma situação em que a miséria acabasse, em que a justiça social se instalasse. Abracei a causa do comunismo quando ainda frequentava os estudos de engenharia civil na velha Escola Politécnica da Bahia. Pouco antes de terminar o curso, abandonei a escola e desisti da carreira. Um sentimento profundo de revolta ante a injustiça social não me permitia prosseguir em busca de um diploma num país onde as crianças são obrigadas a trabalhar para comer. Você sabe como é que o comunismo chegou na Bahia? Então... Ai, meu Deus. Isso é de antes, né? Quando ele era jovem. Quando ele começou a entrar na luta lá na Bahia. Os integralistas, né? Naquela época, 35, os integralistas estavam felizes da vida, né? Achavam que o Hitler ia dominar o mundo, né? As ideias hitlerianas. Eles foram fazer um encontro lá na Bahia. Congresso, não sei o que era. E levaram mala, tudo, né? E o Marighella, que já tinha despertado, não tanto, né? Mas
as lutas libertárias, etc. Ele chamou um grupo de jovens, eles compraram cartolinas e fizeram a foice e o martelo, né? Cada cartolina daquela era uma foice e um martelo. Só eles que sabiam, né? Esperaram chegar de noite, tudo escuro, todo mundo dormindo. Eles subiram nos postes e penduraram aquela cartolina com a foice e o martelo. De madrugada, ninguém viu, né? No dia seguinte, quando o povo despertou, e a reação também, olhou, e aí começaram a dizer, o comunismo chegou na Bahia. Quer dizer, ele era audacioso assim, viu? Desde jovenzinho. Ele era muito da coisa visual, né? Como fazer as coisas que as pessoas olhassem e vissem, se dessem conta, né? E aí, claro, ele ganhou a juventude lá, né? Todo mundo queria trabalhar com ele. Porque nós temos que lembrar o que é ser comunista entre 1930 e 1964 no Brasil. Ser comunista não é só ser de esquerda. Ser comunista é aderir a uma causa, né, profunda. Eu diria que ser comunista em qualquer canto do mundo era participar do Exército Mundial da Revolução. Mesmo que esse exército fosse frágil no Brasil, ele era o exército que representava uma revolução mundial, que havia triunfado num país muito importante, que era a Rússia, né, que se tornara a União Soviética. Ser comunista tinha um peso ontológico, né? Era doar a vida por uma causa. O caráter da revolução é o da luta pela independência nacional, a emancipação das oligarquias e o caminho socialista para seu pleno desenvolvimento econômico e social. Os revolucionários brasileiros atuando no fundo do país, na montanha, na selva, na planície ou na caatinga, devem contar com o apoio dos revolucionários das cidades. Na verdade, Marighella é a expressão mulata, bonita, do comunismo baiano da década de 30, que é um comunismo muito engraçado, porque não é marxista e nem conhecia o Marx direito, mas era feito de mulatos, como Jorge Amado, Edson Carneiro, Aidana do Couto Ferraz. Então você tinha aquele bando de meninos seduzidos pela utopia comunista e, ao mesmo tempo, não se desgarravam da vivência diária da Bahia e do Recôncavo. Antes de 1930, nenhum intelectual brasileiro se achava com obrigação de tomar atitude política. Era outra coisa. Muitas vezes eles iam ser deputados, funcionários públicos, conservadores, liberais. Depois de 1930, por causa do comunismo e do fascismo, todos os intelectuais passaram a sentir a necessidade de opção política. Aí os intelectuais passaram a ser ou fascistas, ou de direita, ou de esquerda, ou liberais, mas não puderam ficar mais omissos. Depois de 1930, Getúlio Vargas representa isso, o trabalhador urbano começou a falar. O Brasil estava passando da democracia de poucos para a democracia de todos. E a gente não podia ficar de braços cruzados. O tio Carlos chegava sempre de noitinha. Antes de clarear, ele saía. Punha a mesa do café da manhã, enfeitava com flores do quintal e sumia antes de todo mundo acordar. Quando eu ganhei minha primeira caderneta de telefones, pedi a ele para escrever seu endereço. Aí ele cantou. Eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar. Pão de açúcar.
Uma doce mentira. Bom seria que fosses mesmo um pão enormíssimo, um pão de verdade, que daria talvez para alimentar muito tempo os famintos que rolam aí pela cidade. Meu pai sai da Bahia, né, e vai para o Rio de Janeiro reorganizar o Partido Comunista, que havia sido duramente reprimido em função do Levante de 1935. E no Rio de Janeiro, né, ele é preso. E esse jornal, que é um jornal muito lido na época, a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, ela, digamos assim, faz um registro de como os comunistas eram vistos e tratados naquela época. Porque você vê aqui exatamente, né? A manchete principal fala que 3 cavalheiros afetados de comunismo acabam de ser afastados do público pelas pessoas que zelam pela boa profilaxia social. Eu estive na cadeia do Distrito Federal, de Fernando de Noronha, de São Paulo e Ilha Grande. Sofri mais de 7 anos de prisão. As torturas a que fui submetido foram as seguintes. Depois de murros, pontapés e outros golpes que me aplicaram, eu fui queimado por todo o corpo com pontas de cigarros que os próprios investigadores estavam fumando. Além disso, o investigador Galvão tirou seu alfinete de gravata que enfiou debaixo de minhas unhas, deixando-as em sangue. E você sabe que ele esteve preso na Ilha Fernando de Noronha durante o Estado Novo, né? Ele ficou de ajudante de cozinheiro, porque tinha dezenas e centenas de presos. Mas o Marighella, preocupado com o tempo, então ele bolou várias coisas, como fazer o trabalho de educação, né? Como fazer o teatro. Então, por exemplo, tinha aula de línguas. Quem soubesse uma língua tinha que ensinar os outros, não é? E ele aprendeu inglês. Nas horas vagas, quer dizer, quando terminava todo aquele batente ali, de noite o pessoal ia dormir, né? E ele ficava estudando. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que essa paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome. Em 1945, a União Soviética cresceu muito no mundo inteiro, porque a luta deles foi uma luta terrível. Aquilo veio trazendo aquela ideia da vitória do socialismo com a vitória da União Soviética. Aqui no Brasil, a ditadura, com o término da guerra, começou a se enfraquecer. E todos aqueles presos políticos com anistia, eles foram soltos. Luiz Carlos Prestes, Marighella, Agildo e todos que estavam presos, né? Com a democracia, tivemos a volta da legalidade do Partido Comunista. Prestes, que já tinha toda uma tradição histórica, já era uma figura lendária, né? Legendária. Quando ele vem e aparece assim, aquilo foi uma coisa fenomenal mesmo. Os comícios de Prestes foram comícios extraordinários, não só em São Paulo, no Pacaembu, no Rio de Janeiro, no São Januário. A gente tinha uma visão que a luta pelo socialismo, pelo comunismo,
estava muito próxima. Era, vamos dizer assim, talvez questão de anos, ou de dias, ou de anos, que o mundo todo ia, não é, se socializar. Depois eu voltei a estar com Marighella na campanha para constituinte de 46, né? Que ele foi candidato pela Bahia, né? E aí eu participei em alguns comícios com ele, né? Participamos em comícios, então, em porta de fábrica, nos bairros populares, uns 3 ou 4 comícios nós fizemos. Nós conseguimos, né? E ele foi um dos deputados da Constituinte, um dos 17 representantes nossos na Constituinte, né? Deixa passar o trabalhador, deixa o trabalhador passar. O senhor que não trabalha, só atrapalha. Oi, abre alas que eu quero passar. Sou marmiteiro e não posso me atrasar. Sai da frente e volta cá, que essa sopa vai se acabar, vai. Deixa passar o trabalhador, deixa o trabalhador passar. A grande palavra era pela reforma agrária e contra o imperialismo. E Marighella era um grande orador. Como eu disse já, o grande problema de Marighella era ele terminar o comício, precisar de alguém puxar. Já disse tudo, porque senão ele não parava. Era uma verdadeira metralhadora. Como representantes do povo e constituintes de 1946, devemos procurar exatamente a realidade. O povo brasileiro não casa com tanta complicação, com tantos papéis por esse vasto interior. Para 30 milhões de analfabetos, o casamento indissolúvel é uma balela. É apenas um dogma religioso. Compreendemos o tempo em que vivemos. Não existirá democracia, em hipótese nenhuma, sem a liberdade de culto, sem o ensino leigo e sem o divórcio. Meu pai conheceu minha mãe já no Rio de Janeiro. Então, eles viveram como se casados fossem naquele período, inclusive, que meu pai se elegeu, não é? E um período em que ele já era deputado, inclusive. O único período, de 45 a 47, em que o Partido Comunista foi legal, gozava de legalidade e atuava legalmente. Mas em 47, o presidente, que era o general Dutra, cassou a legalidade do Partido Comunista. Com o advento da cassação do registro do Partido Comunista, minha mãe vem para a Bahia. E aqui na Bahia ela se casa, ela reconstrói a vida dela de outra maneira, inclusive porque meu pai realmente passou na clandestinidade um período relativamente grande, né? Então, exatamente quando eu nasci, em maio, meu pai vai para a clandestinidade, ele evapora-se, e eu só vou conhecer ele, inclusive, já aos 7 anos de idade. E passei por esse constrangimento de não ter pai durante alguns anos, e isso, digamos assim, foi marcante, porque na escola eu era o único menino que não tinha uma certidão de nascimento. Seja a figura abaixo que se vê. O espelho seja a linha beta C. O ponto P, um ponto dado seja. Como o raio incidente R, se veja. O raio refletido vem depois, e o raio luminoso ao ponto 2. Clara veio para aqui, para o Rio, aqui se engajou logo nos movimentos e me contou há cerca de 2 meses atrás, quando ela esteve no Recife, que como ela era comissária de bordo e já estava no partidão, ela levava correspondência, ia na sede do partido e pegava correspondência para levar para os outros estados por onde ela passava. E num desses dias, ela me disse até assim, eu toda fardadinha, toda bonitinha, estava aquele mulatão bonito assim na porta, me olhou e eu passei por ele sem dar bola.
E fui embora, peguei a correspondência e fui embora. Quando voltei, o Jorge Amado me disse assim, olha, aquele cara que estava lá na porta, o Carlos Marighella, disse, que branquinha arrumada vocês arranjaram. Aí ela disse que ficou lisonjeada e começou a voltar lá. Quando meu padrasto soube que ela estava namorando com Marighella, eu acho que o grande susto dele era que fosse como comunista. Como é que pode, né? Isso não era inconcebível para ele, né? E eu dizia para ele, mas meu pai, eu chorando, né? Mas meu pai, ele é goi? Ele é goi, não era goi, Reuter e Schwarzer, quer dizer, era cristão, Reuter, comunista e preto, né? Negro. E eu dizia, pois ele é tudo isso, mas é uma pessoa ótima, maravilhosa, não sei o quê, um cara ótimo, um coração desse tamanho. Não teve jeito, ele não aceitava. Mandou buscá-la aqui no Rio e cortou toda a roupa dela, né, para que ela não fosse para a rua, não tivesse chance de fugir nem de sair. E aí Marighella foi para Recife, foi para a casa de Adalgisa Cavalcante, que foi a primeira mulher a ser deputada em Recife pelo Partidão, por Jaboatão, que era uma cidade conhecida como Moscozinho. Sei que combinaram e fizeram um vestido imaginário, um vestido que poderia ou deveria caber em Clara. E a Adalgisa costurou o tal vestido, levou escondido numa bolsa, deu a Clara, Clara vestiu este vestido e fugiu de noite com Marighella, com esse vestido. É uma grande história de amor, na verdade. Ele tinha essa coisa grandiosa. E essa coisa grandiosa também, e bem divertida, bem humorada, né? Do cara que saía vestido de mulher para dançar no carnaval, sendo clandestino. Mas diz que uma dessas vezes, próximo do carnaval, já no carnaval, ele apareceu fantasiado de mula manca, né? Mancando e tal, e com uns adereços, alguma coisa assim. Nesse negócio do carnaval, música de carnaval, ele era bom nisso, ele gostava disso, né? Faço qualquer negócio com você, cabrocha, tanto faz ser lá no Rocha ou Jacarepaguá, pode até a mula mancar, que eu vou a pé pra lá. Eu acho que ele foi um grande sedutor do mulherio. Eu não posso dizer que ele era um homem muito bonito, mas ele era uma figura diferente. Na minha época se dizia que a pessoa tinha ou não tinha churupitó. Era no tempo do teatro de revistas, e a gente, quando queria dizer que o cara era bacana, era bonito, que tinha tesão, aí a gente dizia, esse cara tem churupitó. Então, Marighella tinha churupitó. De noite, quando o tio Carlos estava em casa, ele nos punha para dormir. Pegava no colo, levava para o quarto e ficava ali conversando e contando histórias até a gente dormir. Às vezes ele sumia por longos períodos. Quando aparecia de novo, dizia que tinha ido para a África pegar cobras e outras peripécias assim. Aí ele escrevia com detalhes como é que ele pegava as cobras, colocava em caixas de sapato, como é que ele levava para fazer vacinas no Instituto Butantan. Pra gente, ele era um herói. O partido se jogou numa clandestinidade terrível, talvez até um pouco exagerada, né? Nessas circunstâncias, eu fui servir, depois que servi ao Prestes, fui servir ao Marighella, né? Fui chofer dele. Num dia em que o tráfego estava muito ruim, eu me atrasei um pouco, mas muito pouco mesmo, né? Quando o Marighella entrou no carro, estava indignado e me deu um carão muito forte, muito, talvez até excessivo, né? E me chocou. Eu pensei, dirigindo, depois ele disse, olha, companheiro, você é dirigente do partido e eu sou seu chofer, mas não sou seu empregado. Sou um companheiro seu. De modo que eu não aceito
esse tratamento que você me deu. Uns minutos depois, 10 ou 20 minutos depois, quando ele deixou o carro, ele disse, Falcão, me desculpe. E depois aí a nossa convivência foi maravilhosa. Durante talvez mais de um ano. Ele não podia mais ficar no Rio e o partido mandou para São Paulo. Daí ele passou a ser o dirigente político em São Paulo. Aí ele tinha contato com o movimento camponês, com o movimento operário, com o movimento de mulheres, todos os movimentos sociais principais. Mas a gente tinha que viver clandestino. Quer dizer, ninguém podia saber o nome, ninguém podia saber o endereço, só se encontrava com a gente nas reuniões. A pessoa não sabia onde é que a gente estava, nem nada, né? E eu me chamava Vera naquela época, né? E o Marighella ninguém via. Ele saía muito cedo e chegava de noite. Procurado pela polícia, né? Os comunistas perseguidos. Já tinha começado também em escala mundial a Guerra Fria, né? Na verdade, na época de Stalin, todo mundo era stalinista, porque achava que ele era o continuador de Lenin. A formação, inclusive, tinha curso no partido, curso Stalin, que eram as aulas de marxismo, né? Quase tudo cópia de aulas dos cursos soviéticos, em português, né? E o Marighella era um dos dirigentes de uma dessas escolas. O que se ensinava? Os estatutos eram quase que uma cópia dos estatutos do Partido Comunista da União Soviética, entendeu? Era como se aquele fosse o modelo para todos os comunistas do mundo. Eu fui muito atacado por uma revista do Marighella, que era a revista Fundamentos. O nome dele não aparecia, mas a revista era dele. Nós éramos do Partido Socialista Brasileiro. E você sabe que dentro da esquerda, às vezes a rivalidade é maior do que entre a esquerda e a direita. Uma espécie de concorrência por causa do terreno. Eles nos chamavam de trotskistas, porque naquele tempo, diferente de hoje, o trotskismo era um xingo. Qualquer pessoa que discordasse da linha do partido era trotskista. Era sinônimo mais ou menos de ladrão, assassino. O Jorge Amado, quando escreveu Os Subterrâneos da Liberdade, naquela moldura stalinista, né, que havia não só na cabeça dele, mas os principais dirigentes e literatos do Partido Comunista, ele situa o Carlos Marighella como o herói do romance. Aliás, o nome do herói do romance é Carlos, uma evidente referência ao Marighella. Era o realismo socialista no Brasil. Um dia ele chegou em casa e disse assim, Clara, eu preciso estudar inglês. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu vou viajar. E eu não perguntei para onde. Não podia perguntar. Porque era clandestino, né? Você não sabia onde é que o cara ia, quanto tempo ele ia ficar. Quando ele voltou, eu estava presa. Eu tinha sido presa em Campinas, né? Com livros, etc e tal. Tremenda comunista perigosa, como eles diziam, né? Quando a gente se reencontrou, que ele chegou e estava presa depois de sair da cadeia, quando a gente se viu, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi assim, escuta, você pode me dizer onde é que você teve? Esse teve na China. Na China? E como é que você se arranjou com o inglês? Ele disse, foi ótimo. Como que foi ótimo? Você não conseguia dizer as palavras? Ele disse, mas os chineses também não. Ele foi para a União Soviética uma vez, ele foi para a China, na China ele ficou doente, ficou no hospital, e aí ele não sabia como se comunicar com a enfermeira chinesa. Aí ele se comunicava por desenho, por exemplo, pegava o copo, né? Aí ele desenhava o copo. Aí ele pedia para ela escrever em chinês a palavra copo.
Tanto que ele fez um dicionário lindo, que depois a polícia, quando invadiu nosso apartamento no Rio, levou. Morro de pena de não ter esse dicionário. Eu acho que a última vez que eu vi Marighella, que eu me recordo, assim, foi na reunião, quando nós tomamos conhecimento da denúncia do stalinismo, onde estava toda a direção do partido. E eu me lembro que o Marighella teve foi muito emocionado o discurso dele aí, né? Quando se sentiu enganado pelas coisas do stalinismo, né? Mas, como diz, chorou, ficou assim, realmente muito emocionado com aquela denúncia. Como é que eu lhe disse? O Stalin era tido para todo mundo como um pai, como um sábio, como um homem que não errava. Aí é o início da ruptura dele também com o partidão, né? Vamos chamar assim. Foi traçada em seguida uma normal. O ângulo I de incidência AR igual. Olhando em direção de R segundo, a imagem vê-se nítida no fundo. No prolongado, luminoso raio que o refletido encontra de soslaio. 2 triângulos, então, o espelho faz. Retângulos os dois, ambos iguais. Iguais, porque um cateto tem comum 2 ângulos iguais, formando um. E nós ficamos clandestinos até 53, 54. Aí é que nós fomos viver legalmente. Porque veio Juscelino, tudo está relacionado com o processo político brasileiro, né? Juscelino não era um cara, não deu legalidade ao Partido Comunista naquela época, mas, de qualquer maneira, havia mais liberdade para você se organizar. Eu me lembro que uma vez o tio Carlos passou bastante tempo lá em casa. Todo dia ele ficava horas deitado no chão do quintal, no sol, sem camisa, se exercitando com os tijolos pesados. Era muito impressionante ver aquele homem enorme fazendo força e suando muito. Só bem depois eu vim saber que ele estava ali para se recuperar dos tiros que tinha levado no cinema em 64. As marcas dos tiros certamente estavam ali, mas eu nunca vi. Olha, o primeiro dia, o primeiro encontro com meu pai, ele me pegou assim, me colocou no colo, tá certo? E conversou animadamente comigo. Parecia que eu nunca tinha me separado dele, né? Ele alugou uma casa no Mé, e aí, por volta de 1961, mais ou menos, nós fomos morar juntos. Eu, ele, já Clara, né? Era um apartamento pequeno. Era um quarto-sala muito amplo, né? Tinha uma sala grande, com uma estante com muitas prateleiras e milhares de livros. Era uma coisa muito espartana, embora nós vivêssemos bem. Lá em casa tinha um gravador, que era uma coisa rara. Ele trouxe, eu me lembro bem, ele trouxe esse gravador de um encontro internacional lá em Moscou. E ele começou a fazer uma novela, que era uma novela que ele fazia apenas aos sábados e domingos. Ele ia gravando, ele gravava vozes femininas. Era uma novela que depois ele botava para tocar e pedia a minha opinião. E eu ia vendo capítulo por capítulo, né? Então, ele gostava disso. Ele tinha essa veia, digamos assim. Se ele não tivesse tanto comunismo na frente para fazer, ele certamente seria uma pessoa que trabalharia com as artes e tudo mais. E ele gostava de música.
comprar, ela é minha propriedade. A gente vivia um momento de grandes transformações, né? Por exemplo, você tinha lá o cinema novo, o teatro novo, né? Todas as reformas políticas necessárias que estavam sendo preconizadas antes do golpe, né? Lá pelo toda a sociedade, né? A UNE, enfim, os sindicatos, as ligas camponesas, quer dizer, era uma efervescência muito grande. Então, essas utopias eram coisas não tão utópicas, até porque nós tínhamos a Revolução Cubana, né, que tinha sido vitoriosa, nós tínhamos lá o Vietnã resistindo. Nossa tarefa é criar 2, 3, muitos Vietnãs. Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo. Mas a grande utopia, na verdade, era um homem novo, né? Para se criar realmente a humanidade, né? Porque nós, seres humanos, ainda estamos muito aquém, né? Em 64 foi um momento em que essa onda estava subindo, em que, por exemplo, mesmo do ponto de vista agrário, as ligas camponesas do Julião estavam deixando os usineiros apavorados. O proletariado urbano, depois de ser muito tempo tutelado pelo Ministério do Trabalho, estava ficando muito mais consciente político. Porque a gente parava, o Brasil parava. A organização ferroviária do Partido Comunista nas ferrovias é que parava pela reforma de base, pela posse do Jango, a renúncia de Jânio. Quer dizer, são coisas que você tinha que tomar posições. O Maringa já atuava também no Rio de Janeiro, tá entendendo? O cara conhecia o problema da luta da classe operária, etc. Entendendo? E participava e estimulava essa organização sem empinar o nariz. Não ficava assim como dirigente. Era um quadro diferenciado que a gente conversava assim tranquilamente e ele entendia as posições nossas como sindicalista mesmo, como fazer, como operário. A verdade é que o Partido Comunista, mesmo numa situação assim institucional de clandestinidade, mas o Partido Comunista tinha efetivamente uma grande presença na vida política do Brasil. Grandes figurões da República, grandes figuras da música e da literatura, né, ligavam lá para casa. Nesse dia, do 13 de março, fui para o Rio, numa delegação. Chegamos no Rio, fomos lá para o comício, coisa entusiasmante, maravilhosa, 100 mil pessoas, talvez mais, muita gente, Jango lá, decretando o que para nós era um grande avanços nas reformas de base, sobretudo na reforma agrária, reforma urbana. Nós estávamos num grupo de jovens, 4, 5 jovens, e um deles disse, mas por que nós não vamos na sede do Comitê Central? Fomos lá. Daí tinha gente, estava meio vazio, mas aí teve um mulatão meio forte, que nos viu no corredor, como eu disse, 4 ou 5 meio perdidos. Falou, vocês, nós estamos chegando de São Paulo, etc. Como foi o comício? Ih, uma maravilha, como está São Paulo? 2 maravilhas. Aí me disseram, é o Carlos Marighella. Tinha um mapa do Brasil na parede. Ele falou, olha, gente, cuidado. Provavelmente o golpe é inevitável e nós não vamos resistir. Não vai ter condições. Vocês se cuidem. Vocês têm casa, arranjem casa, vejam bem, sejam atentos. E a primeira vez que eu digo do mapa, quando ele mostrava o mapa, a mãozinha dele era enorme, e o mapa era mais ou menos, ele punha o mapa, porque esses quartéis aqui devem estar com a direita, esses quartéis devem estar com a direita, aqui é perigoso, Minas é perigoso, olha, São Paulo não é o que dizem.
Mais ou menos ele falou isto, coisa que nos desagradou muito, para dizer a verdade, porque nós queríamos ouvir exatamente o oposto. Queríamos ouvir exatamente o oposto. O que se dizia é que o governo do João Goulart tinha um esquema militar que seria capaz de abortar qualquer tentativa de golpe, tá, vindo das Forças Armadas. E meu pai, pelo contrário, acreditava que não, que João Goulart ele não tinha domínio exatamente sobre isso, né? E que esse golpe era iminente, ele percebia isso pelo tom dos discursos. E aí, o que é que ele fez? Ele me matriculou em 1964 no internato da escola. Me disse, olha, você pode vir para casa sempre que você quiser, mas se acontecer alguma coisa, você tem um lugar onde você vai comer, você vai dormir, você... É uma escola, é um internato. Quando veio o golpe, parece que ele estava prevendo, porque quando ele chegou em casa de noite, já havia essa notícia, né, de que eles tinham entrado em Minas, que estavam vindo, mas ninguém sabia certo, né? Ele disse, então é melhor a gente ir embora, porque eles vão invadir isso aqui. Aí a gente pegou uma maleta, enfiou umas roupas dentro, pouca coisa, né? E não podia levar nada, não podia levar os livros, tinha que sair daquele jeito. Então, não sei por que a gente saiu de madrugada. Não sei por que, em vez de a gente descer pelo elevador, ele disse assim, vamos pela escada. Acontece que a gente desceu pela escada e a polícia entrou pelo elevador. E aquele povão lá, passando em frente lá, o Flamengo, eles queimando a urna, né? Botando fogo, e a gente passando naquilo. E fomos na casa do Prestes. E, infelizmente, nós tivemos uma resposta, né, muito... que a gente saiu liquidado. Isso é verdade. Saímos liquidados, que não ia ter resistência, não ia ter nada. Ele tinha combinado com a zeladora, aí eu não sei do detalhe, que ela pegasse toda a roupa. E nós saímos praticamente sem nada, né? Ela levou o pacote de roupa para poder entregar a correspondência, porque ele recebia muita correspondência do exterior, ia tudo lá para casa. E depois ele levava para o partido. Aí, quando ele se aproximou do cinema, quer dizer, ele ia se encontrar com ela no cinema, quando ele percebeu, ele não viu direito, mas ele percebeu que ele estava sendo seguido. Ele entrou rápido no cinema, né? Era matinê, né? Ele entrou no cinema. Pouquíssimo tempo depois, as luzes se acenderam e a polícia deu tiro. Coincidiu que naquela sessão de cinema, era tarde, era matinê, era uma sessão para crianças, tinha um jornalista do Correio da Manhã com a máquina fotográfica, porque depois ele ia para o jornal. Essa foto foi importantíssima, porque mostrou quando eles deram o tiro, né, que ele levanta, começa a gritar, né, abaixo a ditadura militar fascista. Aí ficou preso mais um tempo, não davam habeas corpus, até que o Sobral Pinto, que foi aquele grande advogado, né, acabou conseguindo habeas corpus para ele. Mas ele mal se recuperou e ele resolveu entrar em ação de novo, né? E todo mundo, Marighella, não faça isso, eles vão te pegar de novo, né? Mas não tinha jeito. Ele já tinha optado pela resistência armada, ele achava que não tinha outro caminho e que ele não ia aceitar aquela situação. Coincidiu que a Revolução Cubana estava fazendo, naquele período, o encontro da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade. E eles convidaram o partido para mandar gente para lá. E o partido não quis mandar, porque não coincidia com as opiniões políticas de Cuba.
Aí o Marighella aceitou o convite, convidaram ele, ele foi. Fez uma viagem clandestina e chegou lá. Quando ele chegou lá, o partido soube que ele estava em Cuba e que ele tinha feito declarações a favor da posição de Cuba, consideraram que ele seria expulso. Mas antes dele ser expulso, ele escreveu uma carta, dizendo por que ele estava saindo. Havana, 17 de agosto de 1967. Aos camaradas do Comitê Central do PCB. Daqui de Havana, onde me encontro, decidi romper com o Comitê Central do PCB e é nesse sentido que estou escrevendo a vocês. Desejo tornar público que minha disposição é lutar revolucionariamente junto com as massas e jamais ficar à espera das regras do jogo político, burocrático e convencional que impera na liderança. Em minha condição de comunista, a qual jamais renunciarei e que não pode ser dada nem retirada pelo Comitê Central, prosseguirei pelo caminho da luta armada, reafirmando minha atitude revolucionária e rompendo em definitivo com vocês. Sem mais, com saudações comunistas, Carlos Marighella. Depois que meu pai contou o segredo sobre tio Carlos, passei a vibrar com cada ação dos guerrilheiros e a torcer por eles. No dia da tomada da Rádio Nacional, fiquei feliz, comemorando uma vitória. Mas à noite, todos os ruídos me amedrontavam. Eu me deitava olhando para o teto e pensava: e se eu for torturada, conto ou não conto? Eu só tinha 10 anos e nunca mais eu vi o tio Carlos. A repressão começou a aumentar violentamente, a ditadura não dava folga, a área estudantil, a área sindical, era tudo, quer dizer. É o que eu digo para a juventude, né? Você usava brinco, era preso, cabelo comprido, era preso. Música, você não podia reunir, o estudante não podia reunir, não podia fazer assembleia. Eles jogavam, né? Não é do outro tempo, mas pegavam a calça ali, né? Essas calças ali, jogam uma laranja lá dentro da calça ali, não sai, a laranja não saía lá embaixo, era preso, pô. Só porque a laranja não saía lá embaixo. No Brasil, não há liberdade de crítica, de opinião ou de organização. Os dois únicos partidos políticos existentes legalmente, se assim se pode dizer, a Arena e o MDB, são partidos consentidos pela ditadura, com o objetivo de fazer crer à opinião pública estrangeira que no Brasil há liberdade política. A verdade é que não há. Desde o golpe de abril de 1964, o Brasil está transformado numa base de operações dos Estados Unidos. As maiores empresas norte-americanas, como a General Motors, General Electric, Firestone, Swift, Armour, ou bancos estrangeiros como o First National Citibank, detêm o controle estratégico da produção industrial e agrícola do país. E, de repente, o Marighella vem com a colocação que cai como uma luva, né? Na questão da descentralização, que dá ação, que faz a vanguarda e essa coisa toda. Então, eu falei, bom, esse é o homem, né, da história, né? Então, a partir daí, nós começamos a nos interessar, a conhecer mais sobre o Marighella, né? Marighella era um homem que ganhava qualquer um que conversasse com ele. Ele ganhava pela sua simplicidade e, ao mesmo tempo, clareza das ideias, pela sua paixão. E era um homem que inspirava imediatamente a confiança. Sobretudo a confiança nossa, que éramos jovens e inexperientes, sabendo que ele tinha o passado que ele tinha atrás, né? A universidade está em crise. Os currículos são absurdos. As péssimas condições de ensino. Professores com péssimas qualidades.
Eu acho que é difícil, talvez, no olhar de hoje, no momento hoje, a gente entender o que poderia ser uma decisão como aquela. Mas eu vivi um momento de uma decisão de uma geração, não é? De um momento político no mundo. Claro, tinha uma coisa assim, um pouco dura, porque eu sabia que eu ia enfrentar momentos difíceis, né? Era o rompimento com a família, rompimento com a escola, enfim, com os amigos. Mas, ao mesmo tempo, era um vulcão dentro, né? Me impulsionando porque eu sabia que eu tinha que fazer esse tipo de atividade e a luta, né? Marighella, naquela circunstância, para a gente, era assim, um herói, um mito. Não chegava a ser Guevara. Guevara foi o grande mito. Mas no Brasil a gente tinha Marighella. Com a vitória da Revolução, executaremos as seguintes medidas populares. Aboliremos os privilégios e a censura. Estabeleceremos a liberdade de criação e a liberdade religiosa. Libertaremos todos os presos políticos e eliminaremos a polícia política. Tornaremos efetivo o monopólio estatal das finanças, do comércio exterior, das riquezas minerais e dos serviços fundamentais. Confiscaremos a propriedade latifundiária, garantindo títulos de propriedade aos agricultores que trabalhem a terra. Eliminaremos a corrupção. Serão garantidos empregos a todos os trabalhadores, homens e mulheres. Reformaremos todo o sistema de educação. Daremos expansão à pesquisa científica. Retiraremos o Brasil da condição de satélite da política exterior norte-americana para que sejamos independentes. Dizendo, o processo vai ser longo. Nossa primeira fase é de obter os meios. Mais tarde ele diria assim, através do imposto compulsório da Revolução, que nós iríamos buscar nos bancos, né? As ações urbanas eram apenas táticas. E que, para isso, seria necessário criar grupos táticos armados que agiriam, sobretudo, nesse sentido. Marighella não é só um homem que puxava gatilho. Também puxou gatilho. Também era um homem que participava das ações militares. Também era um homem que teorizava a luta armada. Mas era principalmente um homem que teorizava a luta revolucionária. Então, também havia essa preocupação com a organização, com a participação no movimento de massas, ao contrário do que muita gente pensa que era uma organização tal que tinha apenas essa visão militar e urbana. E assim, viria em seguida a constituição da guerrilha rural. E a guerrilha rural daria formação, então, à coluna guerrilheira, que seria o embrião de um exército revolucionário. E, por outro lado, fazer também a propaganda, mostrar, deixar patente que havia pessoas que não se conformavam com o regime e que estavam agindo. Marighella criou uma coisa genial, que é a estrutura horizontal. É como se fossem os anarquistas. Você monta grupo de 3, 4, 5. Somente um tem relação com o outro e, no máximo, 3, né? E vai indo essa cadeia. Quem tiver uma arma, quem souber atirar, pode unir-se a outro franco-atirador brasileiro. Os pequenos grupos armados podem surgir das fábricas, das oficinas ou de quaisquer outros locais de trabalho. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. Podem surgir dos colégios, das escolas, das universidades, das fazendas, das usinas, dos patrimônios, das colônias e concentrações agrícolas ou dos pequenos povoados, bem como das cidades do interior, dos municípios e seus distritos e vilas. O Brasil é um país cercado das guerrilhas da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela
e não pode aspirar a libertar-se senão pela luta guerrilheira. E outra coisa, quer dizer, que a revolução não tem modelos. Nós não queremos modelo cubano, soviético, chinês, enfim. Nós tínhamos ele tinha muita simpatia pelo Vietnã, né? Que realmente era uma guerra popular, né? Que tem profundas raízes, mas sem modelo. Ele disse que a Revolução Brasileira é com samba, futebol, é uma revolução de colorido moreno, sabe? Como ele mesmo, ele é um mulato, né? Né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, nesse primeiro contato, foi interessante porque ele expôs, então, as preocupações estratégicas da organização, um pouco o que tipo de condições nós íamos ter que atuar, acentuou muito o aspecto da disciplina, e ele dizendo que, naquele momento, ele gostaria de alertar aqueles que poderiam estar com algumas ilusões de que, entrando na luta armada, era apenas o aspecto heróico, não é? E que, na verdade, era um começo de uma luta em que a probabilidade de acontecer o pior era muito grande, que ele não prometia nada, a não ser, naquele instante, para que ele estava nessa fase inicial de combate, que era prisão, tortura e morte. Você não sabe aonde você vai parar, né? Você começa fazendo pequenas coisas. Você pega um embrulho, leva lá, traz o embrulho de volta, vai entregar alguma coisa para alguém, vai levar alguém daqui para lá. Mas, aos poucos, você vê que tem tão pouca gente ali, naquele momento, pelo menos, que você precisa fazer mais coisas, né? E eu me lembro que uma vez teve uma desapropriação de 1.000 quilos de dinamite e 300 quilos foram levados para a garagem da casa do Carlos. E o meu trabalho era ficar virando as caixas de dinamite, porque dinamite é assim, se você não fica virando, corre um risco terrível de explosão, né? Então, cada 2 dias eu ia na garagem e ficava virando, e a minha empregada queria saber o que eram aquelas caixas, aquele pozinho que ficava na garagem, né? E eu tinha um pouco de medo, e o Preto falava, não, nós não temos tempo para ter medo, né? Você vai e faz. Tá bom, eu vou e faço. Mas, realmente, eu tinha um pouco de medo, né? A grande virtude, né, do Marighella nisso aí é que ele não era um teórico, né? Não era que ele ficava lá no ar-condicionado mandando as pessoas fazerem as coisas. Ele ia, tomava o comando das ações, as primeiras ações ele comandou. E ele entrou, ele foi o primeiro que gritou, isso é um assalto, aí os demais, houve o assalto, saíram a pé, ele saiu a pé, tomou um ônibus, que era uma novidade, isso era totalmente inusitado, né? Um assalto nessas condições. E no dia seguinte foi engraçado que teve depoimento das pessoas que estavam lá no banco, testemunhas, que disseram que o autor do assalto, que gritou isso é uma ação, era alguém muito parecido com o Ciro Monteiro. E de fato ele era. Então a gente começou a fazer a metralhadora.
granadas, né? E a metralhadora ainda era muito incipiente. Nós fomos uma ação uma vez com essa metralhadora, testar a metralhadora. Só que chegou no meio da ação, a metralhadora desmontou, caiu. Por sorte, era um supermercado, só tinham pessoas fazendo compra, ninguém entendeu nada. Toca catar a metralhadora, o pente que caiu aqui embaixo do braço. Eu abro o jornal e vejo notícia de um assalto. E o jornalista que dava a notícia dizia... curiosamente, havia uma metralhadora no assalto. Eu falei, somos nós. Né? O Marighella tinha me dito que ia fazer um assalto agora por aí. Então, mas apareceu uma metralhadora. Era quem? Mas eles não fizeram ligação imediata com o Marighella. Esses casos estão sendo investigados isoladamente pelo Departamento Federal de Polícia ou o senhor atribui a todos eles uma única autoria? Bom, Almir, os casos estão sendo investigados isoladamente, mesmo por ter sido sucedido em períodos diversos. Né? Começou com aquele do consulado americano, depois veio da Polícia Federal, depois do quartel-general da Força Pública e, ultimamente, esse da Rua Conselheiro Crispiniato. Então, cada caso foi tratado isoladamente. Houve uma prisão, nessa ocasião houve uma prisão, e pela primeira vez se associou o nome de Marighella àquela série de assaltos e de ações que tinham sido feitas até então. E então foi quando Marighella saiu na capa, o ministro da Justiça, Arugami Silva, e publicou, e decretou Marighella inimigo público número 1, e ele sai naquela capa da Veja famosa, não sei se você tem essa Veja, deve ter. Ele disse assim, eu vou contar uma coisa para você que você vai morrer de rir. Olha só. Isso por quê? Ele disse, imagina, parei numa banca de jornal. Olha que loucura. Parei numa banca de jornal e tinha um retrato meu, né, na banca. E eu olhando, uma senhora se aproximou para comprar jornal ou revista, olhou e disse para o jornaleiro, se eu encontrasse esse homem, eu guardava ele na minha casa. Ele ficou emocionadíssimo, né? Mas loucura, na banca do jornal. Era de uma audácia atroz, nunca vi coisa igual, né? Por anos eu tentei fazer esse filme, reunindo documentos, fotos, pistas. Restou pouca coisa dele espalhada aqui e ali. Quando finalmente comecei a produção, tia Clara me chamou, me entregou uma malinha preta de plástico e disse: era do Marighella, alguém guardou por todos esses anos. Dentro, anotações, matérias de jornal recortadas por ele, planos de ação, mapas, rotas de fuga. Alguns indícios de seus movimentos. O principal GTA era aqui em São Paulo. Nós tínhamos mais de 70 pessoas. Né? Quando algumas ações, nós usávamos quase 30, 40 pessoas. Né? Além das ações, os carros, fugas, proteção. Né? A gente começou a bloquear quarteirões inteiros de setores bancários da cidade e ali a gente ocupava tudo, todas as lojas, todos os bares, todo o tráfico, bloqueava tudo, né?
Inclusive, os carros, dominava carro de polícia que estava ali, sempre tinha, e sempre com armamento, e eles proclamavam agora com metralhadoras, não sei quanto. A gente pegava tudo, inclusive os revolvinhos do soldadinho, pegava tudo, né? E ainda fazia comícios, né, junto à população, expropriava os bancos, não só um, mas com 3, 4, né? Entendeu? O que tivesse naquela região. Trem pagador partiu às 8h25. Vamos fazer o trem pagador da ferrovia. Eu dei a ideia, não é isso? Era a minha ferrovia, Santos Jundiaí. A gente sabia que o trem partia na Estação da Luz, parava na Lapa 3 minutos, e depois era expresso, não é isso? Então, quando chegar nesse lugar aqui, que passando Pirituba, etc., passou o trem nesse lugar, você puxa. Vai parar no lugar que está, vamos dizer, na época o Maringa que estava esperando no carro a descarga, não é isso? Essas coisas que a gente um dia tem que conversar, porque o Maringa não era para fazer isso, mas ele fazia, você está entendendo? Então, são coisas que era próprio do Maringa participar, às vezes, na ação. Você imagina que, na época, existia uma rádio que era a Rádio Nacional, que era uma rádio que dominava, às 9 horas da manhã, era um uníssono em São Paulo, na periferia principalmente, porque era uma rádio que transmitia um programa de crime. Então, nós tínhamos um técnico, né? Ele sabia essa coisa de rádio, de transmissão, e ele disse, olha, eu tenho um esquema. O esquema é ir para a torre de transmissão, levar a gravação, eu consigo colocar na torre de transmissão, e aí ninguém consegue interromper. E aí a gente foi. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Ouçam Carlos Marighella, a locução sobre a guerrilha rural. Não se pode organizar a violência das massas para derrubar a ditadura e expulsar o imperialismo, conquistando o poder para o povo, se não se reconhece que o camponês é o fiel da balança e se a luta revolucionária não é deslocada para o campo. Deslocar a luta revolucionária para o campo significa que a direção política e revolucionária deve ser trasladada à área rural e que ali deve ser desencadeada a luta armada, ou seja, a luta de guerrilhas. A imaginação da esquerda europeia, de uma parte da esquerda europeia, foi incendiada pela questão da ALN, também de outras organizações que lutavam e morriam juntos. A questão do sequestro do embaixador norte-americano foi visto como uma ofensa ao imperialismo daquelas impossíveis, não é? Me lembro um encontro com o Sartre, ele pegou os documentos do Marighella, ele começou a ler. Gostei. Enfim, coisas diretas, sem torneios. Eu vou publicar tudo no próximo número do Tão Moderna. Isso quer dizer que a intelectualidade do mundo inteiro ia ler, e foi publicado na edição de novembro. Dentre as publicações do Marighella, o que o tornou mais conhecido no mundo e foi o Manual do Guerrilheiro. E a Tricontinental Cubana imprimiu em diversas línguas. E, de fato, esses movimentos radicais daquele período se aviveraram muito nesse manual, né? Ele era, digamos, considerado uma cartilha necessária para a formação política e militar desses grupos. Il faut prendre un fusil pour être un révolutionnaire.
O Godard deu uma bela importância para nós, naquele trabalho nosso foi importante. Certo, para a produção não era tanto assim, mas para ajudar a nossa luta. Um pouco, viver no fio da navalha. Mas tinha uma coisa que era fantástica, eu acho, que é, assim, uma sensação de liberdade inacreditável, né? E, assim, você não devia nada a ninguém. Era uma coisa, assim, da transgressão total, né? Revolução é sacrifício. Tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte. Porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição de ir até ao sacrifício da vida. Teve também a ação lá do Chandler, né, que foi também um torturador lá do Vietnã, né, um alto oficial americano, que estava aqui instruindo o nosso, como eu digo, a influência, né, a interferência americana na política brasileira, diretamente instruindo os nossos oficiais aí a prática de torturas, né? Foi o primeiro justiçamento que a Eliane fez. O caso, por exemplo, do Boyce, né, que foi um caso assim, emblemático. Era um dinamarquês naturalizado brasileiro que galgou postos altíssimos, passou a ser o diretor do Grupo Ultra e que chegou ao cúmulo de importar, de bolar instrumentos de tortura e participar pessoalmente dessas sessões de tortura, né? E nesse momento, nessa altura da nossa prática, é que chega o convite do pessoal aqui do Rio para a gente participar da ação do sequestro do embaixador americano. Em termos militares, nós capturamos o cara e o trocamos por outros companheiros que eram presos da parte dele, estavam presos no esquema deles. Teve toda uma negociação com a ditadura, que a gente tinha absoluta certeza que ia dar certo, essa negociação, porque quando nós chegamos na casa, poucos minutos depois da captura, os rádios e as televisões já estavam rompendo a censura e lendo formalmente o manifesto, que era uma das exigências da ação. Marighella não queria essa ostensibilidade, justamente para evitar que a repressão caísse dessa maneira em cima dos revolucionários. Ele teve uma atitude que era a atitude que era, digamos assim, uma regra fundamental para os comunistas. Não é? Ele não acusou, não denunciou a iniciativa revolucionária daqueles jovens. Pelo contrário, ele as assumiu totalmente e, publicamente, era Marighella que tinha feito aquilo. Na verdade, o Marighella tinha razão, porque o sequestro ele trouxe uma repressão, foi levada ao máximo. Eles criaram o DOI-CODE. Eles centralizaram todo o sistema de informação. E isto foi fatal para nós. Nós não mudamos a nossa tática, continuamos fazendo a mesma coisa. Foi se fechando o cerco, não é? O medo das pessoas, o cerco com a morte de muita gente, as prisões, a invasão de casas. Foi
ficando de tal jeito que você percebia. E a organização diminuindo, né? Porque as pessoas foram presas, outras foram mortas. Então, o pessoal começou a se afastar. A presença da CIA, que já era grande, se tornou muito mais intensa. Agora já não era uma brincadeira, não era um gato e rato correndo atrás do outro. Se tratava de uma guerra, se podemos usar esta palavra, quase científica. Tinha-se que acabar com eles. Não se tratava de prender ninguém, era de matá-los. Eu ficava intrigada com uma espécie de bolsa, na época se chamava capanga, que o tio Carlos carregava sempre. Ele entrava em casa e imediatamente colocava no alto da estante para ninguém mexer. Aquilo era um mistério para mim. Muitos anos depois, a tia Clara me contou que naquela capanga ele guardava um barbeador elétrico, uma arma e uma cápsula de cianureto. Porque ele tinha dito que nunca mais seria pego vivo. Aí o Marighella dizia assim, olhe, vê como é que você sai na rua, né? Porque você, né, branca, né? Aí eu me maquiava todinha com creme, assim, tipo, quase marrom, né? Bege. Usava peruca, né? Para poder me mover na rua. E sempre... Aí outra coisa, eu não podia rir, né? Isso é que era incrível. Ele um dia disse para mim assim, você sabe que você não pode rir na rua, né? Isso por quê? Isso porque você tem um jeito de rir característico, não é? Olhou para você, se você ria, você sabia que é você. Você imagina, que nem podia nem rir. Mas é uma coisa dramática, né? Porque aquela opção que a gente sabia de vida ou morte era uma opção que estava aí, no dia a dia, né? À medida que a coisa foi evoluindo, ficava cada vez mais patente. Inclusive, se discutia muito a questão de não se entregar, de se suicidar, tomar cianureto, essa coisa toda e tal. Ele devia estar fora de São Paulo. Não podia estar em São Paulo. Isso foi um erro grave. É um irresponsável? Eu acho que ele é um solidário. Vai cair tantos companheiros. Eu sou responsável, eu quero resolver a situação. Quero salvá-los antes de ir. É coerência. Nenhum comandante, nenhum dirigente dirige o movimento fora do país. Como diz, mesmo que seja para ir, para morrer, eu vou morrer no meu país, né? Lutando. Um de nós cai com o número telefônico do convento dos dominicanos em São Paulo, anotado num documento seu. Me parece que era um canhoto de cheque, parece. Não foi um frei, dois que foram presos, foi o convento inteiro que foi levado para o DOPS. Muita gente sabia. Os que tinham alguma alegação já aproveitaram, fizeram as malas e correram. E, aparentemente, Marighella devia estar ao par. A polícia chegou em casa, tipo meia-noite, mais ou menos, e era o Esquadrão da Morte. Era o delegado Fleury, que foi entrando assim, de uma maneira muito bruta, achando que ele estivesse lá, porque eles chegaram com o Frei Fernando e jogaram o Frei Fernando em cima de mim, assim. A hora que eu abri a porta, jogaram o Frei Fernando em cima de mim. Ou seja, se houvesse reação, seria contra ele. E o Frei Fernando estava com o rosto deste tamanho, vermelho, inteiramente vermelho, os olhos vermelhos, algemado, as mãos também muito inchadas. E me mostrou assim, tipo assim, não aguentei, né? Chegamos ao DOPS e estavam muitas pessoas na sala, presas. E tinha um que eles chamavam de marinheiro.
E o Fleury se dirigiu a ele assim, tinha muita gente. Virou e disse assim, cadê o Marighella? Falou para ele. E o marinheiro virou e disse assim, você não é macho? Vai buscar. Ele falou, pois eu vou mesmo. E espancou o marinheiro na nossa frente ali. Inclusive, ele caiu no chão, ele deu muitos chutes na nossa frente, espancou o marinheiro e disse assim, eu vou mesmo, e hoje é o último dia do chefe, virou pra gente. Hoje é o último dia do chefe. Todo mundo ficou quieto, tal. Aí tocou o telefone, alguém atendeu e começaram a gritar. Ele entrou, ele entrou. Em casa, estava todo mundo vendo o jogo do Santos e do Corinthians. Eu já tinha ido para a cama. Aí eu ouvi minha mãe gritar. Aí eu ouvi um choro forte. A minha irmã mais velha entrou no quarto chorando muito e se jogou na cama. Aí ela disse, mataram o tio Carlos. Foi horrível. Mas tudo tinha que parecer normal. Primeiro telefonam lá para casa, depois mandam um jornalista com um carro e tal. Eu fui assim com um mau pressentimento. Quando cheguei lá no jornal, eu cheguei sozinho, né? Eu vi se formando ali naquela máquina, né? Numa espécie de telex, eu vi se formando a imagem de uma pessoa, que é aquela foto, né, de meu pai com baleado, sangrando, ali no fundo do automóvel, daquele fusquinha. E eu pude ver que era realmente ele, não é? Era o rosto, era inconfundível, enfim, não é? Atrás do espelho plano, então se forma a imagem que é simétrica por norma. Simétrica, direita e virtual. E da mesma grandeza por final. Melhor explicação, ou mais segura, encontra-se debaixo da figura. Para mim, Marighella é um dos heróis do povo brasileiro. É um santo do socialismo, um santo ateu, um santo sem Deus. Eu não gosto de uma afirmação de que Marighella era um aventureiro. Existe muito essa afirmação. Não, olha, um homem que começou a militância social jovem, que foi dirigente partidário, já muito moço, que lia como um doido, que dirigiu e escreveu em vários jornais e revistas. Era um homem, era um quadro muito competente da política. Pode ser que, às vezes, tivesse qualquer coisa de utopia. Eu gostava um pouco de fazer poesia, olhar as estrelas. Mas, quando eu olhava a estrela e fazia poesia, ele sempre caminhava nessa trilhadura dos homens e das mulheres de cada dia, que constroem a vida de cada dia. Não era um aventureiro. Foi um dos melhores quadros políticos do Brasil do século XX. Foi uma vida densa, como poucos brasileiros tiveram. Cometeu erros? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, os inconfidentes erraram, ou se erraram, o que eles fizeram de erro? Deixaram entrar infiltrados. Os inconfidentes alfaiates negros da Bahia erraram. Eles quiseram combater a escravidão, a colônia e o latifúndio, tudo de uma vez. Foram massacrados. É lógico que errou o Frei Caneca, quando ele queria o sonho da igualdade dele lá para o Nordeste. Não dava. Os camponeses de Canudos, os camponeses de Santa Catarina, perderam. O que seria do Brasil sem eles? Seria mais rico ou mais pobre?
essa nação seria infinitamente mais pobre. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Marighella. Carlos Marighella, atenção, atenção, atenção. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Protetor das multidões, 3 encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Marte, um mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, lese louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revelam a sina de um rebelde, ó meu. Que ousou lutar, amou a raça, honrou a causa que adotou. O aplauso é pra poucos. Revolução no Brasil tem um nome. Veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem e o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. A fome grita horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Acredita lutar, quanto custa lidar. A cidade chama a vida, quis vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor. Clara, meu eterno amor, sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata 1000, porque me fez hábil como um cão, sábio como um monge, arte reflexo. De longe homem complexo, sim, confesso que iria ver Davi matar Golias. Nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bambá. Não se faz revolução sem fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem um nome. Carlos Marighella. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Marighella, nessa noite São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte. Porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Atenção, 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 atenção. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella.